Olá, alunos, boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos falar hoje sobre um trechinho desse livro, né? Um dos capítulos, capítulo 2, que se chama Além da Sociedade Disciplinar. É um livro do Byung-Chul Han, é um filósofo coreano que está sendo muito debatido ultimamente, está vivo, né? Ele fez carreira na Alemanha, é professor atualmente em Berlim. Esse livro especificamente foi traduzido para várias línguas, parece que mais de 12 línguas, né? Bom, esse filósofo, né, esse autor, ele tem trabalhado com temas relacionados ao trabalho, relacionado às emoções, relacionado às doenças psíquicas, algumas vinculadas à própria questão do trabalho, né, como depressão, déficit de atenção, hiperatividade, a ideia do burnout, né, que é a exaustão. São coisas assim muito contemporâneas, né? Doenças muito presentes aí na vida recente. Bom, ele está falando aqui da mudança, né, como os outros autores que a gente tem visto, da mudança de uma sociedade disciplinar, baseada na lei, nos regulamentos, né, nas regras, muito voltada para a hierarquia, né, essa ideia da imposição, né, tudo é muito imposto, tudo é proibido também, né, imposições externas, a ideia da obediência, que a gente tem visto também, né, a ideia do contraste entre o que é normal, o que é anormal. Então, a partir de um certo momento, chamada aí sociedade pós-moderna, tudo isso passa a ser muito questionado, né? Então, a sociedade disciplinar, ela, a partir de um certo momento, ela passa a bloquear o desenvolvimento, né? A gente viu aí, em outros autores, né, um certo esgotamento da capacidade de acumulação capitalista, né? Então, o capitalismo ele acaba buscando, né, e encontrando efetivamente mecanismos de permanecer dando lucro e acumulando, né? Bom, então esse paradigma da disciplina, ele é substituído pelo paradigma do desempenho, né? Então, a gente vive numa sociedade em que somos altamente pressionados pelo desempenho, né? Não por sermos disciplinados, mas por produzirmos de forma muito eficiente cada vez mais, né? Isso aqui importa nessa sociedade do desempenho e que no livro, né, como é o nome do livro, ele está chamando também de sociedade do cansaço, né, porque ela acaba se esgotando, né. A pressão que fazemos sobre nós mesmos é muito grande e a gente acaba entrando num esgotamento total. A gente não tem mais limite com relação ao trabalho, né? Estamos trabalhando o tempo todo, misturando diversão com trabalho, assuntos domésticos com o trabalho, né? Então o trabalho vira a nossa motivação na vida, né? Tem até autores aí levantando a necessidade do próprio ócio, né? A ideia do ócio criativo, da necessidade do descanso, né, para a própria capacidade de criação, de inovação. Bom, então essa sociedade do desempenho, ela tem aí um excesso de positivismo, né? Essa ideia de que a gente pode tudo, não aceitamos o fracasso. O fracasso é uma coisa muito mal vista na nossa sociedade, né? Os americanos falam muito em winners e losers, né? Então você não pode ser um loser, você não pode ser um
perdedor, você tem que ser um vencedor. E sempre com essa ambição muito grande pela eficiência. A eficiência torna uma razão por si mesma, né? Um objetivo por si mesmo. Né? A ideia do poder ilimitado, de que podemos tudo, né? Aquela frase do Obama, né? Barack Obama, yes we can. Então é isso que move essa sociedade dita pós-moderna, né? Sociedade em que os indivíduos buscam projetos, eles têm iniciativa, né? Buscam sempre estar motivados, que eles investem em si mesmo. A gente já viu isso aí com vários autores, né? Então o que importa agora não é mais aquela pressão externa, pressão que vem das regras, das leis, da burocracia, né? Se a gente pensar numa empresa, o importante era obedecer as regras, obedecer as ordens que vêm de cima, né? E agora não é tanto isso mais. Agora é cada um por si e cada um também se controlando, né? Isso mostrou-se muito mais eficiente do que aquele controle externo, né? Então o autocontrole ele funciona muito melhor e o capitalismo acabou descobrindo isso, né? Bom, então a ideia também de que a ameaça não vem de fora, né? Ela foi internalizada. A ameaça de exploração, no caso, né? É o próprio indivíduo se explorando. A gente tem falado muito desse capitalismo de plataforma, né? Temos usado aqui o exemplo do Uber. Esse negócio de que o indivíduo está sempre querendo mais, ele trabalha cada vez mais para obter melhores pontos, para obter melhor rendimento, e a própria empresa dá uma remuneração a mais, o cara já está morrendo de cansado e aí de repente sai uma promoção de que se ele ficar mais 2 horas ele vai ganhar tanto a mais e tal. E, bom, eu percebo isso muito claramente, né, com as pessoas que estão próximas, comigo mesmo, né? Quando trabalhava no Banco do Brasil, numa burocracia, eu tinha muito mais tempo livre do que agora, né? Trabalhando como acadêmico, como pesquisador, como professor, né? Muitas vezes eu viro final de semana, entro pela noite, tenho flexibilidade, sim, trabalho supostamente quando eu quero, mas se eu não fizer isso, né, eu não consigo dar conta daquilo que o mercado está esperando de mim, né, o que eu próprio espero de mim, mais importante ainda, né. Imagino que isso também é uma coisa que vocês devem perceber, apesar de não terem vivido muito numa época muito burocrática, né, uma sociedade disciplinar. Vocês quase que já nasceram numa sociedade do desempenho, mas eu acho que vocês sabem do que eu estou falando. Bom, então esse homem moderno é o seu próprio explorador, né? Ele se responsabiliza pelo seu sucesso, pelo seu fracasso, como diz o Dardot e Laval, né? Os 2 autores franceses que a gente já viu. Ele se envergonha, inclusive, pelo mau desempenho, né? Então, ao invés de questionar o sistema, né, ele cobra dele mesmo. Então, o problema não é o desemprego, o problema não é da crise, o problema não é do seu empregador, né? O problema está com você mesmo, né? E isso é uma coisa extremamente eficiente em termos de dominação, em termos de exploração, né? Quando o indivíduo se responsabiliza pelo próprio fracasso, aí você não tem que haver equação nenhuma mais, né? Bom, então essa exploração de si mesmo é muito mais eficiente, como o Churran fala, né? A positividade do poder é mais eficiente que a negatividade do dever.
né? Então, pô, o dever é negativo, ele é cheio de proibições. Mas essa ideia de que podemos tudo, essa ideia muito positiva, ela se torna muito eficiente, porque o indivíduo vai buscando mais e mais e mais até chegar ao esgotamento. Chegou no esgotamento é só substituir, né? Como acontece aí com os motoristas e entregadores de Uber e em várias outras profissões nesse mundo da plataformização do trabalho. Bom, então ele chega no esgotamento de ser ele mesmo, você tem que também sempre ser você mesmo, né? Você tem que ter uma identidade, ter uma coisa, uma marca pessoal, digamos assim. Se a sociedade da disciplina, e essa é das consequências, né? Ele fala também das consequências. A sociedade da disciplina produzia loucos e delinquentes, né? A sociedade da repressão, do encarceramento, tanto no hospício, como fala lá o Foucault, né? Quanto prisões e as próprias fábricas, né? A sociedade do desempenho, ela produz depressão, né? Depressão e fracassos, né? Ele usa uma expressão que eu achei muito interessante também. Ele fala em infartos psíquicos, né? Nunca tinha ouvido isso. Assim, dá para a gente imaginar o que é um infarto psíquico. Até então, um infarto era coisa do coração, né? Um esgotamento do coração, e agora um esgotamento psíquico. Então, a depressão, segundo o Chulhan, ela aparece quando não se pode mais poder. Ele escreve muito livremente, né? Ele tem esse estilo bem ensaístico, né? Não é chute, ele está aqui baseado em muita coisa da sociologia, da filosofia, né? Mas assim, de uma forma quase descompromissada, né? Acho que dá para a gente perceber um pouco o estilo dele, um pouco diferente dos outros autores. Em todo caso, essa disciplina também não some completamente, né? Isso está lá presente em vários outros autores que a gente viu, especialmente no sujeito neoliberal, né? No neossujeito do Dardot e Laval. Aqui também ele está falando disso, essa disciplina, ele não deixa de ser disciplinado totalmente, né? Ele está livre do domínio externo, nesse aspecto sim, se livra da disciplina, passa a ser o soberano de si mesmo, porém ele está submisso a si mesmo. Então é um texto muito parecido com aquele do sujeito neoliberal do Dardot e Laval.